Louvado seja Deus. Queridos, nós queremos apresentar com muita alegria, nos dando a satisfação de estar conosco, um convidado especial para colaborar conosco neste congresso, ministrando a nós, o pastor Fábio Pereira. Ele é um teólogo, é um educador, tem um canal muito abençoado e abençoador no YouTube, com uma imensidão de materiais, de comentários, muito conteúdo. O nome do canal, pastor? Bíblia Aberta, irmão. Não deixe lá de se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Tem conteúdo todo dia lá, tá bom? E pastor Fábio Pereira também é professor de várias matérias de teologia. E, inclusive, ele é um dos nossos professores no Instituto Bíblico Teológico Emanuel. Alguns irmãos que aqui estão já foram alunos dele, são alunos dele em algumas matérias, e é um mestre, e ele nos dá o prazer de estar conosco. Bondosamente atendeu o nosso convite através do pastor Israel Lucas, o nosso coordenador de EBD. A igreja está feliz pelo pastor Fábio entre nós nesta tarde. Se é verdade, diga comigo, seja bem-vindo. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa amada igreja para cultuar a Deus juntamente com os irmãos em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Caetano, pastor presidente dessa igreja, também os demais obreiros, pastores, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida do pastor Israel, pastor Francisco, os demais pastores, conheço todos aqui. Estou muito feliz em estar com os irmãos em nome de Jesus. E nessa oportunidade também quero louvar a Deus, pela vida do diácono Joel e também do Anderson, que bondosamente nos acompanharam nessa viagem, e com certeza Deus vai continuar abençoando em nome de Jesus. Então eu quero convidar os irmãos, se você está com a apostila, você já deve ter a apostila aí, a página 32, os irmãos que estão com material, é a página 32, é onde nós vamos fazer a exposição desse conteúdo. A nossa responsabilidade é falar para os irmãos a respeito do princípios da didática. Nós vamos também compartilhar uma apresentação, e os irmãos que não têm a apostila, dá para ir acompanhando aqui no slide, e a gente vai usar esse slide aí para compartilhar com os irmãos esse conteúdo. No slide vai ter alguns pontos que não estarão na apostila, e aí o irmão pode anotar. Não tenha pressa, não vou pregar, a gente vai tentar ensinar, compartilhar com os irmãos esse conteúdo em nome de Jesus. Só quem está dormindo, diga amém. Quem está acordado, diga glória a Deus. Ainda bem que a maioria está acordada, vai ser melhor para trabalhar em nome de Jesus. Irmãos, o tempo está frio, o templo também está frio. E aí depois do almoço, dá para entender o sono dos irmãos. Mas se você se envolver conosco aqui no conteúdo, eu tenho certeza que esse sono vai embora em nome de Jesus. Só quem é professor aqui da EBD? Professor, levanta a mão com o braço aí. Glória a Deus. Eu também quero fazer menção dos alunos do IBEM. Alguns eu conheço pessoalmente, outros não conheço pessoalmente, mas é um prazer estar aqui com os irmãos em nome de Jesus. É ruim porque eles vão estar avaliando o conteúdo, mas eles podem avaliar, podem ficar à vontade. A gente dando aula fica sempre cobrando vocês, e aí se der alguma coisa também pode me cobrar. Rapaz, lá na aula você falou uma coisa e lá foi outra, pode cobrar em nome de Jesus. Mas vamos lá. Nós vamos começar, irmão, com o texto base da Bíblia, Pode voltar, no slide está ali o texto base, que a gente vai voltar, está ali, Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino.
Os irmãos podem ler comigo? Vamos lá, são os irmãos? Amém. É bom os irmãos ir lendo, porque aí vai aquecendo. Irmãos, quando nós falamos de ensinar, esse texto aí, os senhores são sabedores, que ele faz parte de um texto, onde nós temos uma base doutrinária, uma base teológica, que fala dos dons de serviço. Então, ensinar, com base nesse texto, é um dos dons de serviço. Se você ler esse contexto, você vai ver que esse dom, ele é distribuído por Deus Pai, que distribui esse dom para que a igreja seja abençoada, através de professores, professoras, através do ensino da palavra. Agora, esse mesmo texto, ele tem uma recomendação muito interessante. Qual é a recomendação? O texto está dizendo, se o ministério, se é ministério, seja ministrar. Agora, se é ensinar, que haja dedicar. Vamos lá, se é ensinar, que haja o quê? E aí nós estamos falando para um grupo de professores da EBD, ensinadores, e eu vou tentar falar dentro desse contexto da EBD, e também vou tentar embasar alguns conceitos, alguns princípios da didática, para você colocar em prática no teu dia a dia, no ensino, na sala de aula. Esse congresso e todo o conteúdo aqui promovido, ministrado, não é só para conhecimento, é para você colocar em prática, até porque eu tenho compartilhado isso com os nossos alunos. Irmãos, conhecimento não traz edificação, conhecimento é bom, é importante, e nós devemos ir atrás do conhecimento. Agora, o que traz edificação espiritual para a minha vida, para a tua vida, é quando nós pegamos o conhecimento bíblico e praticamos. Quando nós praticamos, aí tem edificação espiritual sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E eu vou embasar isso para você. Jesus falou, olha, aqueles, pois, que ouvem estas minhas palavras e as pratica. Tiago vai dizer assim, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da... Então, o conhecimento, ele é fundamental, ele é a base. Agora, se tratando do contexto cristão, de professores, de ensinadores, de qualquer cristão, não é só o conhecimento, é você pegar esse conhecimento, colocar em prática, aí a tua vida é edificada e outras vidas são abençoadas em nome de Jesus. Quantos entenderam? Então, tudo que você está aprendendo nesse congresso é fundamental, é importante. Você está agregando valor, você está adquirindo conhecimento. Agora, o resultado de tudo vai ser quando você sair do congresso e você colocar em prática lá na tua sala de aula, para a tua aula ser uma bênção e edificar as vidas que te ouvem, e assim a obra de Deus vai avançando e nós vamos crescendo e a obra vai sendo feita e Deus vai sendo glorificado. Então observe que ensinar é um privilégio, ser professor da EBD é um privilégio. Agora, precisa dedicação. Por exemplo, se você é um professor da EBD, que lê a revista no domingo de manhã, irmão, está difícil. Eu quero que você analise comigo o seguinte, só os professores, levanta a mão, professor da EBD, fique de mão levantada assim, fique de mão levantada, rapidinho, preste atenção. Você sentaria na sala de aula para ouvir a tua própria aula? Aí pode baixar a mão, você responde só para você. Será que você, certo, sabendo o professor que você é, sabendo os recursos que você usa, a forma como você se prepara, será que você teria, pelo menos, a humildade de sentar e ouvir a tua própria aula? Porque se não passa nesse crivo, aí você quer que o aluno esteja lá sentado, te ouvindo. Tem um hino aí que diz assim, todo dia a mesma coisa, e você já se... É isso que acontece em muitas salas de aulas, todo domingo é a mesma coisa. O aluno só não sabe o que vai acontecer porque muda ali na própria lição, muda os hinos,
muda o tema, muda os versículos, porque se a lição não mudasse isso, o professor faria a mesma coisa. E muitas das vezes, muitos professores, eles têm chegado para a gente e dito assim: mas meus alunos não participam, a minha sala está vazia, não há interesse dos alunos, eles não se envolvem. E geralmente nós temos a tendência de culpar os alunos, e o professor? Ele é diferenciado, ele se prepara, ele tem recursos, ele tem metodologia, ele sabe promover o engajamento dos alunos? Ou será que esse professor é todo domingo a mesma coisa? Só lê a lição, só lê a lição. Pastor, mas eu preciso ler a lição, porque os alunos não leem. Se os alunos não leem a lição, é porque você não está trabalhando corretamente. Você precisa motivá-los, desenvolver ferramentas, metodologia, para que eles leiam a lição. Aí você está pensando: pastor, é muito fácil, né? A teoria é perfeita. Que ferramenta é essa? Muito fácil. É só você, na próxima aula, domingo, dizer aos seus alunos: olha, eu quero que vocês leiam a lição, e eu vou reservar 10 minutos da minha aula, e eu vou escolher 2 ou 3 de vocês para fazer uma breve exposição da lição. Se ele for crente, ele vai ler a lição. Se ele não ler a lição e você escolher ele, você vai saber que ele não leu a lição, porque é muito fácil. Irmãos, nós sabemos, até os crentes que não leem Bíblia, é muito fácil você saber se um crente lê Bíblia ou não. Manda ele abrir a Bíblia em Amós. Se ele for lá para o Novo Testamento, ele não tem prática, não tem costume de estar abrindo a Bíblia. É muito fácil. Se você mandar ele abrir lá em Apocalipse, ele está aqui no meio da Bíblia, em Salmos, aí você já sabe, esse aí não tem habilidade em estar manuseando a Bíblia. E aí, se você falar: olha, leia a lição, e o próximo domingo eu vou escolher 2 ou 3 para falar um pouco sobre a lição. Irmãos, quem lê a Bíblia, quem lê a lição, na hora da leitura, ele vai ler seguro. Agora, quem não lê, ele lê assoletrando, ele vai engatando. Aí você já sabe, não leu a lição. Eu estou te dizendo isso porque eu já fiz isso, dá resultado. E eu não sou melhor do que você. São metodologias e ferramentas que você pode utilizar para promover o engajamento na tua sala de aula, e assim os alunos vão se envolvendo. Outra metodologia que você pode usar para promover o engajamento é muito simples, e você pode fazer isso para ter uma análise da tua própria aula. Chegue na sala de aula e pergunte aos alunos: o que vocês sabem sobre esse assunto? O que vocês pensam sobre esse assunto? Porque se ele falar o que ele sabe, se ele falar o que ele pensa, e aí depois você ministra o conteúdo, aí você pergunta para ele: agora, o que você sabe? O próprio aluno, ele vai medir o conhecimento dele. Antes eu sabia isso e não estava certo. Agora, depois da aula, eu sei dessa forma e é o correto. Então eu já aprendi. Ele mesmo sai consciente que ele foi ali e aprendeu para a glória de Deus. Então é basicamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos. São princípios da didática que vão te ajudar você ser um professor diferenciado em nome de Jesus. Quantos aceitam o desafio? Pois vamos lá, o irmão pode passar o slide. Então olha só, cadê o auxiliar? Tá certo, tá ali, ó. A gente vai ver uma breve definição da didática no contexto bíblico, certo? Então essa definição é muito simples, porque na verdade a didática é apenas uma ferramenta, um auxílio, onde você tem diversos recursos, e esses recursos, eles são para ser usados. São ferramentas dentro da área do ensino, que são conhecidas por professores. E eu tenho certeza que vocês que já são professores, conhecem essas ferramentas. Agora, nós devemos pegar essas ferramentas e utilizá-las dentro de um contexto bíblico. E é basicamente essa linha que eu vou trabalhar, de pegar os recursos, as ferramentas e trabalharmos dentro de um contexto bíblico. Então olha só, a didática bíblica
vai além de uma habilidade, vai além de métodos, certo? Não é só isso. Secularmente é usado apenas como ferramenta para se alcançar a transmissão de conhecimento. Então eu quero que você, querido professor, repita comigo: ensinar a Bíblia, vamos lá, ensinar a Bíblia não é apenas transmissão de conhecimento. Quantos entenderam isso? Não é isso. E muitos professores nossos, eles têm na ideia que ensinar na EBD é apenas transmitir conhecimento, e não é. Dentro do contexto bíblico, ensinar a palavra de Deus é você primeiro viver o que você ensina. Aí você tem gabarito e respaldo para transmitir com palavras o ensino da palavra de Deus. Se você tem esse conceito de apenas transmitir conhecimento, então esse conceito está equivocado. Você tem que levar uma palavra que transforme vidas, que possa impactar vidas, uma palavra que é aplicada dentro do contexto bíblico, para que o aluno tenha uma lição e diga: eu vou praticar sim, porque Deus vai abençoar a minha vida. E dentro do contexto bíblico, a didática, ela vai além dessas ferramentas, ela vai além desses métodos, porque ela vai focar, não é apenas na transmissão da palavra, mas ela é uma palavra que possa moldar a vida do aluno. Professor, eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Eu já trabalhei ela no meu canal e ela é muito interessante. Você pega a lição para ensinar, você se prepara lá, não sei a maneira, mas você pega a lição e você vai fazer a ministração da aula. 90% dos professores, eles não têm dificuldade de fazer a exposição da lição. Eles não têm. A maior dificuldade dos professores da EBD, pelo menos que participaram dessa ação que eu fiz, é aplicar aquele conteúdo para a vida do aluno. Presta atenção. Você pega a lição, você lê e você explica. Glória a Deus, parabéns, o aluno entendeu. Mas agora, aplicação, você faz. Pastor, o que é aplicação? São as lições extraídas da tua exposição, com base na lição, fundamentados na Bíblia, que é para o aluno colocar em prática na sua vida. É isso que ele tem que sair da sala de aula sabendo: eu preciso praticar isso, eu preciso fazer isso. O nome disso é aplicação. E eu pergunto, na tua sala de aula, quantas aplicações você faz ao finalizar a aula? Porque se você não faz aplicação, o teu aluno vai mudar no quê? Qual o comportamento que vai mudar? Qual a área que vai ser transformada? Porque ele apenas teve conhecimento. Agora ele precisa ser orientado para colocar em prática. Isso é chamado de aplicação. Então, essa é a maior dificuldade dos professores da EBD, é pegar aquela lição, fazer a exposição dela e no final dela dizer: olha, com base nessa lição, nós aprendemos essas verdades espirituais, e são essas que eu vou compartilhar com vocês, que é para vocês voltarem para casa, para colocar isso em prática, e você vai ver que a tua vida vai mudar. Se não houver isso, sim, vai ser a mesma coisa. Quantos estão me entendendo? Vai ser a mesma coisa. Então você precisa fazer isso. Eu vou tentar te ajudar a fazer isso. E de qual forma nós vamos fazer? Então olha só, se nós desejamos levar uma transmissão da Bíblia fundamentada, nós precisamos nos atentar para alguns passos importantes. E ali estão os passos, pelo menos ali está destacado 2. A primeira coisa que você precisa fazer como professor, ao transmitir a mensagem de Deus, essa mensagem ela precisa ser clara. Responda comigo, clara. Vamos lá, mais uma vez. Não, está fraco, de novo? Ela precisa ser clara. A gente não vai ler esse texto, mas lá em Neemias, capítulo 8, verso 8, você vai ver isso na prática, para você fazer. Se você ler esse texto,
vai dizer que a palavra ali foi lida de forma clara. Depois da palavra lida, ela foi explicada. E depois de explicada, o povo colocou em prática. E Deus trouxe um avivamento sobre o povo. Isso é uma mensagem clara, um ensino claro. Você precisa ler numa linguagem clara. Você precisa fazer uma exposição de forma clara, para que o povo entenda. E depois de entender, eles irão aplicar na vida, e Deus vai fazer a obra na vida deles. Quantos entenderam? Irmãos, a gente tem um problema muito sério. Ou a gente fica no extremo, ou a gente vai para o outro extremo. O que eu quero dizer com isso? Muitos professores, eles estão preocupados com o resultado da aula na vida dos alunos. E o resultado na vida dos alunos não é trabalho seu, não é papel seu. Esse é um papel do Espírito Santo de Deus. O papel que pertence a mim, a você, é estar pronto, preparado, usar os recursos, fazer a exposição, fazer a aplicação, e agora deixar o Espírito Santo trabalhar na vida do aluno. E a partir daí, o máximo que você pode fazer é estar em oração pela vida deles, para o Espírito Santo trabalhar a palavra na vida deles, e você vai ver Deus fazendo a obra e Deus sendo glorificado. Então, dentro dessa clareza, nós precisamos de quê? Nós precisamos de uma linguagem acessível. Amém? Uma vez eu fui ouvir um pregador e eu fiquei muito triste com o pregador, porque era para ter levado o dicionário. Ele falava tantas palavras difíceis que eu não entendi. Teve um momento que eu pensei que ele estava orando era em línguas, porque eu não entendia nada. Entendeu? Então nós precisamos de uma linguagem acessível, palavras que são usadas no cotidiano do aluno, para ele entender. Você tem que adaptar a linguagem à realidade do aluno. Ah, mas eu sou formado em direito. Ah, eu sou formado. Sim, glória a Deus. Mas se você for ensinar a lição usando uma linguagem do direito, o aluno vai entender? Sim ou não? Não. Eu já trabalhei em diversos setores. Hoje eu trabalho com energia solar, chamado de fotovoltaico. Se eu fosse falar assim, olha, eu trabalhei aqui com fotovoltaico. Aí o pastor tira foto, ele tira foto. Não tem nada a ver com foto. Deu energia solar. Não adianta eu trazer essa linguagem para cá, que ela não vai ser clara, ela não vai ser acessível. O professor, ele precisa ter essa noção. A linguagem dele, para que a mensagem seja clara, ela tem que ser acessível. Uma linguagem compreensível dentro da realidade do aluno. E assim, se ele fizer, o aluno vai entender aquilo que está sendo dito. Quantos entenderam isso? Então esse é um ponto que você tem que avaliar. A tua linguagem, como é que está? Está acessível? Nas palavras que você usa, são palavras ali do cotidiano. Se você usa uma palavra diferente, você tem que dizer, essa palavra é isso, e fazer ele entender o que quer dizer a palavra, e assim ele vai compreendendo, porque na verdade, nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos com Paulo, eles são especialistas nisso, em adaptar a sua linguagem aos seus ouvintes. O teu aluno precisa entender a tua linguagem, você precisa falar a linguagem do teu aluno, e assim ele vai entender em nome de Jesus. Quantos entenderam? Outra coisa importante, né? Exemplos práticos. Irmãos, tu quer chamar a atenção do teu aluno na sala de aula? Você não está fazendo a exposição? Então use exemplos práticos, coisa que ele conhece ali da vida dele, coisa do cotidiano dele. Você viu que Jesus usava parábolas? Sim ou não? Jesus usava parábolas, sim ou não? E aí Jesus usava parábolas dos seus dias, ou ele usava parábolas de um tempo distante? Vocês são de Caxias, o pastor Caetano está ali, eu sei que vocês
se não leem Bíblia, mas tem culto de doutrina, vocês sabem disso. As palavras de Jesus, ele usava os fatos do seu dia a dia ou de coisas do passado? Eu não ouvia. Quando? Do seu dia a dia. Ali é o exemplo prático no ensino. Se você quer dar clareza para o teu aluno, além de uma linguagem acessível, use exemplos do teu dia, do cotidiano, conhecido. Você está no interior, o irmão é da roça, então use exemplo da roça que ele vai entender. Procure entender quais são as áreas que o teu aluno trabalha. E dentro dessa área, vai dando exemplo que ele vai entendendo. Ah, rapaz, é desse jeito. Isso é clareza, isso é exemplo prático. E ali tem referência para embasar. A outra coisa, explicações claras e objetivas. Nós precisamos ser claros, objetivos na exposição. Por exemplo, o aluno te faz uma pergunta. Se ele te faz uma pergunta, você tem que ter habilidade para identificar. Essa pergunta é uma dúvida? Ele não sabe? Ou será que ele está me testando? Que acontece. O aluno sabe, mas ele quer te testar. Ele quer saber se você sabe. Então, primeira coisa, o aluno fez uma pergunta. Se você for um professor sensível, você vai filtrar. Qual o motivo dessa pergunta? Vamos, por exemplo, ele tem dúvida, ele não sabe. Então você precisa ser claro, objetivo e direto no assunto, mostrar a base bíblica, porque se você não sabe, você vai fazer uma volta lá em Piritoró, vai desbandar para Presidente Dutra e não vai responder o aluno. E se você não responde, ele já sabe que você não sabe do assunto. E se você não sabe do assunto, tenha humildade. Diga para ele: rapaz, eu não sei te responder não, mas eu prometo que eu vou te responder depois. E vai estudar e responda. Mas se você não sabe, isso é ser claro também. Isso é ser objetivo. Meu irmão, minha irmã, eu te peço perdão em nome de Jesus. Eu não estou pronto para te responder, mas eu vou te responder. Quantos entenderam? Então tudo isso está dentro ali da clareza da mensagem. Uma linguagem acessível, exemplos práticos, explicações claras e objetivas. O outro ponto na transmissão da palavra, que possa promover engajamento, impactar a vida do aluno, é quando a palavra é relevante. Quando eu falo relevante, eu estou falando de uma conexão na vida do aluno. Ele precisa entender que aquela palavra que está sendo transmitida precisa ter uma conexão com a vida dele. Ele precisa entender: ah, se eu fizer dessa forma, vai dar certo. Se eu praticar assim, vai dar certo. E aí ele vai sendo abençoado. Eu vou te dar um exemplo muito claro dessa parte da palavra ser relevante para promover uma conexão, para promover um engajamento, para você fazer aplicações dentro de temas contemporâneos, para você desenvolver o diálogo e a interação. Eu vou dar exemplo de um texto da Bíblia, mas na lição você pode fazer isso. E dentro dessa relevância da palavra, dessa conexão, dentro desse trabalho de atrair o aluno para te ouvir, fazendo ali temas, trazendo tema para a tua realidade, trazendo tema para o teu dia e também promovendo uma interação entre os alunos, você vai ver que haverá resultado na sala de aula. Haverá resultado na sala de aula. Vou te dar um exemplo, abra comigo a sua Bíblia. Vou usar um texto conhecido aqui de vocês. Mateus, já usei essa referência, Mateus, capítulo 7. Versículo 23 e 24. Quantos encontraram? Só aí quem encontrou, diga amém. Mateus, capítulo 7, versículo 23 e 24. Acompanhe na sua Bíblia aí.
vai dizer assim, ó. Vamos ler a partir do 24, para a gente ganhar tempo. E todo aquele, vamos lá, está na tua Bíblia aí? E todo aquele, tem lanche para vender aí? Tem, no evento tem lanche para vender? Aí depois aí, se tiver, irmão, aproveita. Vamos lá, vamos lá. Mateus 7, 24. Todo aquele... Stop, bem aí. Está aqui o texto claro que eu vou usar como exemplo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as... é semelhante a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre... Ele edificou a casa onde? Sobre a rocha. Agora preste atenção, aqui é um exemplo disso, da relevância da palavra, de você criar conexão com a vida dos alunos, de você trazer temas contemporâneos, para você promover diálogo e interação para eles. Presta atenção, se você chegar na sala de aula, dando um exemplo desse texto, se você fosse falar o seguinte: irmãos, olha só, esse texto fala de um homem, sim ou não? Vixe, esse texto fala de um homem, sim ou não? Sim, esse texto diz que esse homem edificou a sua casa onde? Não ouvi, aonde? Irmãos, o que é essa rocha para o crente? Qual seria a palavra, qual seria a resposta? Vamos lá bem forte, 1, 2, 3 já. Jesus. Aí você ia dizer assim: irmão, essa rocha não é Jesus. Essa rocha não é Jesus. O aluno ia ficar igual a irmã ali. Não é Jesus? Não é Jesus. Aí eu estou fazendo o quê? Eu estou promovendo ali uma conexão. Eu estou promovendo ali uma interação. Eu estou trazendo um tema contemporâneo. Todo mundo sabe o que é uma rocha. Todo mundo pode entender o que uma rocha quer dizer. Mas eu vou dizer para você, essa rocha não é Jesus. E aí você desafia o teu aluno, como eu estou te desafiando. Se essa rocha não é Jesus, então essa rocha é o quê? O que essa rocha é? O que essa rocha representa? Aí talvez os alunos fiquem do jeito que você está aí olhando, querendo saber. E é fácil, só voltar para o texto. Vamos ler de novo. Olha só. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas... Não ouvi, estas minhas... Essa palavra aí é o ensino de Jesus. Jesus está dizendo: Francisco, filho, aqueles que ouvem este meu ensino, ele está se referindo ao seu ensino, a sua palavra. Aquele que ouve estas minhas palavras e as... faz o que, irmão? Coloca em ação. Coloque em ação. Essa pessoa que ouve e pratica, coloque em ação, eu vou comparar ele com um homem sábio. E esse homem sábio edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha traz a ideia de firmeza. A rocha traz a ideia de segurança. A rocha traz a ideia de convicção. Sim ou não? Então, quem ouve a palavra e pratica é comparado a esse homem. Então, a rocha não é Jesus. A rocha é quem? A rocha é quem, irmãos? A palavra. Ah, pastor, mas Jesus não é pedra da igreja? É outra coisa. Nós estamos falando de pedra da igreja. Quem fala disso é Paulo. Nós estamos dizendo que a rocha na vida do crente tem que ser a palavra de... Aí eu pergunto, você aprendeu sim ou não? Aprendeu sim ou não? Eu dei um exemplo prático para vocês disso aqui. Um exemplo prático para vocês entenderem que nós, através da lição, podemos promover a palavra de Deus de forma relevante, mostrando uma conexão com o aluno. Ei, irmão, quantos querem vitória aqui? Levanta a mão. Aí você não precisa dar vitória para ninguém. É só dizer, pratique a palavra de Deus. Faça o que está escrito em Mateus 7, 24. Se você praticar essa palavra, você vai ver Deus impactando a tua vida. Aí o aluno vai sair para casa igual alguns vão sair aqui. Rapaz,
eu passei a vida toda pensando que a rocha da minha vida é Jesus. Moço, e a palavra? Rapaz, eu tenho que praticar a palavra. Aí sim, você vai estar fundamentado para a glória de Deus. Porque o próprio Jesus disse, olha, aquele que edificou na areia, veio a chuva, veio a tempestade, deu contra a casa, mas ela caiu. Aí você diz, olha irmão, não tem aquele crente que só vive murmurando, reclamando, qualquer coisa quer sair da igreja, é porque a vida dele está edificada na areia, ele não pratica a palavra, ele não vive a palavra. Mas se você quer ficar firme diante de Deus, nos dias que nós estamos vivendo, vive a palavra de Deus. Aí nós te demos um exemplo disso. Quantos entenderam? Vamos continuar por causa do tempo. O irmão pode passar o slide. Nós temos ali, outra forma de você utilizar a didática na transmissão da palavra de Deus, engajadora. Fale comigo, engajamento. Mais uma vez. Está fraco, irmão, está fraco. Vamos lá, 1, 2, 3, já? Dentro do engajamento, você vai desenvolver métodos criativos e interativos. Você vai desenvolver variedade de recursos. Você vai desenvolver um ambiente acolhedor e positivo. Mas como eu posso fazer isso na sala de aula, no domingo pela manhã? Muito fácil. Você tem ali o tema da lição. Eu espero que você tenha lido a lição. Eu espero que você tenha uma noção da lição. E aí você vai procurar um método criativo para você interagir com os seus alunos, para você trazer ali uma promoção de conhecimento para eles. Aí tem várias formas de você fazer isso. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu já citei aqui. Você pode chegar na sala de aula. Primeira coisa, se você quiser saber mais detalhes sobre isso, você vai no meu canal. Tem uma série de live onde eu ensino sobre o professor, a sua aula no domingo. Então a primeira coisa que você tem que ter é um tempo programado para dar aula. Nós estamos na igreja e você não vai mentir aqui. Quem é o professor que vai domingo de manhã para a igreja com o seu tempo programado? Espera, não levanta a mão agora não. Quando eu falo um tempo programado, eu não falo aquele que é dado pelo pastor da igreja, tanto um minuto para a ministração da aula. Aí não tem programado, é uma imposição que você precisa obedecer. O tempo programado é quando você sabe quanto tempo para você vai usar para a introdução, quanto tempo você vai usar para a interação com o aluno, para o engajamento, quanto tempo você vai usar na exposição da lição, quanto tempo você vai usar na aplicação da lição. Isso é uma programação de tempo. E honestamente falando, cadê o professor que faz isso todo domingo de manhã? Levanta a mão. É sério, irmão. Isso aí é sério ou não é? Sim ou não? É sério, sim ou não? Então, primeira coisa, você precisa ter isso em mente. Você pode aprender mais isso no meu canal. Você tendo o tempo programado, aí você vai saber qual método você vai usar. Eu vou tirar 10 minutos aqui para fazer perguntas e respostas para eles. Eu vou tirar aqui 10 minutos nessa aula de hoje para me saber a opinião deles. Aí você chega lá, hoje eu quero saber a sua opinião sobre essa lição. Você leu, sim ou não? Alguns vão confessar o pecado, eu não li. Glória a Deus, né? Você não leu. Mas me diga o que você pensa sobre essa lição. Aí ele vai ficar todo acanhado e tão atravessado, porque você não está pedindo para ele dizer a resposta exata. Você está pedindo para ele dizer a opinião dele. Aí você pode ouvir. Só os irmãos que são meus alunos aqui no curso do IB, levanta a mão assim. Fica com a mão levantada. Tem esses aqui, eles sabem que eu começo muita aula minha fazendo pergunta assim, sim ou não? Aí eu digo assim, olha, se tu falar qualquer loucura aí, eu prometo que eu não vou sorrir aqui. Eu vou sorrir quando estiver em outro lugar que eu vou dizer, rapaz, eu fiz uma pergunta para o norte, o irmão foi para o sul. Mas aí você consegue absorver o nível de conhecimento que ele tem daquele assunto. Irmãos, isso aqui é um método interativo. Esse aqui é um recurso, porque você promove a participação do aluno. E você que já foi aluno em sala de aula, você sabe,
o professor morto e o professor vivo, sim ou não? Na aula do professor morto, você ficava à vontade, sim ou não? Eu estou usando uma linguagem que vocês conhecem, sim ou não? Essa aí não vai perguntar nada não, ele quer só cumprir o horário, meu amigo. Aí ele finge que ensina, eu finge que aprendo, e no final das contas está tudo bem. Era assim, sim ou não? Sim, que tu é crente, eu sei que é assim, eu também era assim. Mas quando entrava aquele professor, ó, na minha sala de aula eu digo para eles aí, ó, eu não vou fazer prova no final. Se você quiser nota da minha disciplina, tire durante a aula. Porque se terminar a disciplina e tu não tirar nota, eu vou te passar uma tribulação, né? E eles sabem disso. Tem gente aqui que terça-feira ou é quarta vai me entregar um trabalho escrito à mão. E eu disse, ó, eu quero uma linguagem que eu possa ler e entender. Porque se eu não entender, eu não vou nem ler. Ficou porque quis. Então, quando o professor é o professor vivo, que você sabe que ele vai perguntar, que ele vai te cutucar, a tua postura na sala de aula é diferente, sim ou não? O teu aluno deve obeder do mesmo jeito. Agora falta saber que tipo de professor você é. Entendeu? Então você vai usar métodos, você vai usar engajamento. Quanto mais você promover o aluno, quanto mais você promover engajamento para os alunos, mais participação vai ter, mais aprendizagem vai ter, e melhor você vai saber o nível de conhecimento da turma. Mas lembre, você tem um horário programa. Então deu ali os 10 minutos, tá bom, agora vamos continuar aqui, porque senão vai acontecer como o pastor Francisco disse, o superintendente terminou, irmão, vem, encerra aí, irmão, mas eu nem comecei a aula, eu nem comecei, acabou o tempo, já foi. Então dessa forma você consegue sim levar clareza através da relevância da palavra. Depois ali nós temos a transformação, e dentro da transformação nós temos uma visão de ensino, uma aplicação prática dos ensinamentos, acompanhamento e discipulado. Então dentro dessa transformação, eu quero frisar a aplicação prática dos ensinamentos. O aluno precisa sair da tua aula sabendo o que ele vai praticar. Vou te dar um exemplo. Se eu acho aqui na minha Bíblia, bem claro, de um texto muito conhecido. Abre comigo a tua Bíblia, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 18, verso de número 20. Esse aí é pequeno, dá para vocês lerem. Mateus 18, 20. Nós vamos usar esse exemplo para me te mostrar ali a questão da transformação e uma aplicação prática dos ensinos que você está compartilhando. Quantos acharam Mateus, capítulo 18, verso número 20? Diga amém. Então vamos lá. Está escrito o que aí? Mateus 18? Porque onde estiverem 2 ou 3, não foi? Vocês leram tão embananado aí que eu não entendi aqui. Mas leram certo, é o 20 mesmo. Agora preste atenção. Imagine a cena comigo. Campanha de oração. 5 horas da manhã. Na tua congregação tem aí 50 crentes. Aposta comigo quantos vão vir para essa campanha. Não vamos falar não, fique só na tua mente aí. E aí, você é o dirigente da oração. Te empurraram lá. Mas eu tenho que ir, porque eu estou dirigindo. Eu tenho que ir. Aí você vai. Chega lá, você vai pensando, rapaz, se é 50 irmãos, eu vou esperar 10. Rapaz, se vir 10, eita glória. Mas chega lá 4, 3, 2, 5. Aí você bate um desânimo. Começa logo a pensar, mas será que é por causa de mim? Será que é porque eu sou dirigente? Será que é isso? Irmão, eu tenho certeza que passa essas coisas na tua mente, porque se não passar, tu já está no nível espiritual de anjo, entendeu? Já está acima de um padrão, mas passa na tua mente. Será que é porque eu que sou dirigente? Será? E aí, você fica tão desanimado, que você lembra de quê? De Mateus 18, 20, porque você quer motivar os irmãos, sim ou não? Olha a tua cara, meus irmãos, a paz do Senhor, você sabe, né, irmão? Orar é para pouco mesmo. Não é todo mundo que gosta de orar, não.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Nós somos 5, irmão. Vamos orar que Jesus está aqui. Amém. Aí os crentezinhos, amém. É assim, sim ou não? Agora não tem na Bíblia esse negócio que você fez aí. Aqui eu estou te dando exemplo de aplicação prática dos ensinamentos. Presta atenção. Irmão, se lá na oração, primeiro, raciocínio lógico. Vamos à Bíblia agora não, raciocínio lógico. Se você estiver sozinho naquela congregação, sozinho, não foi mais ninguém, foi só você para orar. Eu te pergunto, Deus vai te ouvir sim ou não? Deus vai te ouvir sim ou não? Se Ele vai te atender é outra coisa, mas ouvir Ele vai ouvir. Certo? Deus vai te ouvir, sim ou não? Você entende que outra pessoa pode te ouvir, sim ou não? Não. Mateus está dizendo, quando tu for orares, entra no teu. Então olha só, a oração não está condicionada à quantidade de pessoas. Agora presta atenção, esse texto aqui, que você usa nesse cenário que eu te dei, não trata de oração. Esse texto fala de disciplina. Pastor, meu Deus do céu, olha o verso 15, leia a partir do verso 15, que você vai ver que aqui se trata do procedimento de disciplina. 2 ou 3 eram as testemunhas para validar que o irmão está errado e que foi advertido mais de 2 vezes, sim ou não? Aí você usou para oração, sim ou não? Está certo? Está certo? Não está. O máximo que você pode fazer é uma aplicação, mas a interpretação não está certa. Eu estou te dando um exemplo disso aqui, ó, aplicação prática. Meus irmãos, esse texto aqui não trata disso. Esse texto aqui fala desse jeito. A Bíblia está nos ensinando desse jeito. Quanto à oração, pode ser onde for, no fundo do mar, dentro de um peixe, pode ser onde for, mas se você orar em espírito e em verdade, Deus vai te ouvir em nome de Jesus. Quantos acreditam nisso? Aí você já quebra uma cadeia na mente do teu aluno, porque muitos estão condicionados. Deus só vai me ouvir se eu estiver de joelho. Deus só vai me ouvir se eu estiver na igreja. Não, se tu estiver viajando de moto, de bicicleta, de pé, de jumento, e se tu estiver orando em pensamento, Deus vai operar para a glória do nome dEle. Isso aqui é um exemplo prático, irmão. Tu pode orar em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em. O teu aluno, rapaz, pô, se for assim, quando eu estiver indo para a escola, para o serviço, eu vou orando agora. Você já ganhou um crente para Jesus, porque em vez dele ficar lá no TikTok, no Instagram, passando, porque a viagem enfadada, aí ele vai com o pensamento orando a Deus. Não precisa ele abrir a boca, rodopiar, bater o pé, não. Se ele quiser fazer, ele faça, mas ele aguente as consequências. Mas ele pode ir conectado com Deus em pensamento e Deus vai abençoar. Quantos entenderam? Então isso aqui é transformação. É você mostrar para ele, olha, não é desse jeito, é dessa forma. E você mostra aqui na Bíblia para ele ver em nome de Jesus. Só quem já usou Mateus 18, 20, para falar de oração, para motivar crente para oração, por bondade, sem constrangimento, levanta a mão. Eu vou levantar mesmo porque eu já fiz isso antes. Olha, ó, agora é igual Jesus disse, vai e não peques mais, porque você foi transformado. Repita comigo, transformação. Vamos lá, todo mundo junto? É isso que tem que acontecer na vida do teu aluno. Ele tem que voltar para casa transformado. Eu nunca mais vou fazer isso, porque não está certo na Bíblia. Eu vou fazer dessa forma e Deus vai me abençoar. Ok? Vamos lá, continuando. Próximo slide. Nós vamos falar dos fundamentos, dos princípios bíblicos da didática. Eu quero compartilhar alguns pilares que garantem o ensino eficaz, transformador e centrado na palavra de Deus. Repita comigo, centrado na palavra de Deus. Irmãos, o que vai impactar a vida do teu aluno é se teu ensino estiver centralizado na palavra de Deus.
Você tem que falar da Bíblia para o teu aluno. E aí, para você desenvolver isso, nós temos ali alguns passos importantes. O primeiro, leiam ali comigo, vamos lá, letra A. Eu não ouvi, vamos lá? O amor de... tu lembra o texto base aqui do congresso? Se é ensinar, vamos lá, se é ensinar é o quê? Irmãos, para tu te dedicar numa coisa de verdade, só se você tiver amor, sim ou não? Se não houver amor, você não vai se dedicar 100%. Então a própria palavra está exigindo amor. Você precisa amar. Você precisa amar a palavra de Deus, amar ensinar a palavra de Deus. Você precisa ter amor em ver as vidas sendo libertas em nome de Jesus, saindo da religiosidade, voltando-se para a Bíblia, saindo do mundo e aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. E para isso você precisa de amor, precisa amar, precisa amar. E você pode fazer isso ensinando com compaixão, entendeu? Ensinando. Porque nós professores, nós temos um problema sério, é querer que o aluno esteja no teu nível, e ele não está. E quando tem aquele aluno que está no teu nível, ou acima do teu nível, você fica constrangido, você quer barrar a participação dele. Não, você tem que usar. Eu lembro que eu tinha um aluno, em um curso de teologia que eu ministrei, que ele sabia mais do que eu. Mesmo quando eu via ele sentado na sala de aula, eu pensava duas vezes, rapaz, se eu entrar errado aqui, ele vai levantar a mão lá, aí o negócio vai dar ruim. Que até o pastor Derisvaldo, acho que o pastor Manuel conhece ele, eu ficava logo atribulado, rapaz, o Derisvaldo abria a boca ali, eu estou morto, entendeu? Só que aí não, eu envolvi era ele, não, Derisvaldo, o que tu acha aí? Diz aí para o povo. Ele dava mais aula do que eu. Aí tem professor que quando tem alguém acima do nível dele, ou no nível dele, ele quer amarrar. Não, use ele para a tua aula ganhar aprendizagem, conhecimento, use o talento dele, dê a oportunidade para ele. E aí isso é amor, é promover. E aí você também vai aprendendo, porque nós precisamos aprender. E aí quando você ensina com compaixão, você entende isso. Pode ter aluno mais sábio do que você, pode ter aluno que esteja inferior a você, e também tem aquele aluno difícil, que você pergunta 1 mais 1, ele diz 3, e você não está vendo não, indivíduo, que só botar esse, com esse aqui só dá 2, não dá 3, tem esse tipo de gente, entendeu? Ele se apegou às filosofias distorcidas aí, e ele quer amarrar, não é desse jeito. Aí você precisa botar o pé no freio, e não ter ali um inimigo, mas ter ali uma pessoa necessitada de conhecimento, entendeu? Porque, irmãos, a gente não pode bater de frente, não pode. Isso é ter compaixão, é ter compreensão. Então você pode fazer isso. Outra coisa é ensinar com fidelidade. Ensinar com fidelidade é ensinar o que é certo, ensinar o que é coerente, ensinar o que a Bíblia realmente diz, não para aparecer, não para distorcer a mentalidade do irmão, não para desviar o irmão, mas para orientá-lo no caminho de Deus. Eu vou te dar outro exemplo dessa questão de fidelidade. A fidelidade, ela abrange várias áreas, e uma delas é à medida que você vai aprendendo da palavra de Deus, mesmo que você já tenha ensinado errado, aí você diz, não, se eu fiz aqui, se eu ensinei dessa forma errado, agora eu aprendi certo, eu vou ensinar da forma certa. Mas tem aqueles que dizem assim, não, eu aprendi assim, eu vou morrer assim, e vai se acabar assim, vai mesmo, vai se acabar assim, e pode até se acabar sem a salvação, dependendo da doutrina que você está defendendo. Então isso é você saber fidelidade. Se você aprendeu errado, aprendi, mas agora que eu aprendi o certo, eu vou ensinar o certo em nome de Jesus. Olha só, quem sabe onde está escrito aquele texto que diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Está escrito aonde? Mateus 16, quando? Qual versículo? Você vai lá, passa a vista, vê se você encontra aí.
Quantos acharam? É o verso de número 18. 18, verso número 18. Quantos acharam Mateus 16, 18? Quem achou, diga amém. Eu vou te dar um exemplo de fidelidade, ensinar com fidelidade, ensinar com submissão à palavra de Deus. Mateus 18, 20, Mateus 16, 18, diz assim: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha, está fraco, edificarei a minha, e as portas, não, irmão, está fraco, vamos lá, e as portas, olha só, você aprendeu, com base nesse texto, eu não quero saber quem te ensinou, não me interessa, mas você aprendeu o seguinte: se você não aprendeu dessa forma, glória a Deus, mas se você aprendeu, você vai ver que é ter fidelidade com a palavra, você vai mudar de direção, se tiver humildade. Você aprendeu aqui, você criou uma cena, foi criada uma cena, para você entender que o inferno está vindo atacando a igreja, certo? Lá está vindo o inferno, está vindo o diabo, o demônio, tudo enquanto está vindo atacando a igreja, mas não vai vencer a igreja, porque a igreja é de Jesus. Quantos aprenderam assim? Levanta a mão assim. Ó, tem uns que aprenderam assim, né? As portas do inferno não prevalecerão, ou seja, que o inferno vai se levantar contra a igreja. Ah, está tendo uma festa bem aqui do lado da igreja, é o diabo, é o inferno se levantando, mas vai cair, em nome de Jesus. Assim, pá, pá, pá. Mais ou menos assim ou não? É ou não é? O irmão está sorrindo, eu já vi esse tipo de coisa por aí. Só que, olha só, preste atenção, quando Jesus diz assim, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus está dizendo aqui, se você entender o contexto, você vai ver que uma cidade, na época de Jesus, eram muradas, e só tinha uma porta, que era de entrada e de saída. Quando havia uma guerra, qual era o ponto de defesa? A porta. Quando havia um ataque, qual era o ponto de ataque? A porta. Derrubando a porta, a cidade era invadida, e assim a cidade era tomada. Com base nesse contexto, desse entendimento, Jesus está dizendo que a igreja está avançando, a igreja está crescendo, a igreja está expandindo, e as portas do inferno não vão prevalecer, porque a igreja vai saquear o inferno e tirar vidas para o reino de Deus. Ou seja, você aprendeu que o inferno está vindo, não é inferno não, é a igreja que está avançando para a glória de Deus. Quantos entenderam? E quantos aprenderam que era o contrário? Seja honesto, quem aprendeu que era o contrário? E não é, isso é fidelidade. Então quando você for ensinar, você vai dizer: irmãos, a igreja está avançando, a igreja está crescendo, nós vamos avançar, e não há demônio, não há inferno, nada vai impedir o avanço da obra de Deus. Aí você está dizendo o que Jesus ensinou. Isso aqui é fidelidade, é ensinar com submissão. Você precisa entender o contexto da palavra para transmitir a palavra de Deus com autoridade, e Deus será glorificado. Amém? Vamos lá, vamos continuar, o próximo slide. Nós temos ali, ó, o chamado de Deus e dependência do Espírito Santo. Dentro dos fundamentos bíblicos da didática, nós precisamos entender o chamado de Deus. E aí, irmãos, olha só, eu vou dizer uma coisa bem séria para o professor, preste atenção e me escute. Se você é professor da EBD, só para agradar, entrega, porque você não está fazendo um bom trabalho. Não, mas se eu entregar não tem que ninguém assuma. Quem foi que te disse que não tem? A obra é tua, é? A igreja é tua, é? Deus levanta, Deus levanta. A igreja não vai ficar escravizada, porque se você parar, vai parar. Não, 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 Deus levanta. Quantos acreditam que Deus levanta? Quem chama é Deus. Os dons de serviço são dados por Deus. Os dons ministeriais são dados por Jesus. É Ele que vocaciona a obra, pessoas para a obra. Se você quiser entregar, entrega, porque Deus vai levantar outro, mas a obra não para, porque a obra é de Deus.
Então você não pode estar lá, eu sou professor porque não tem outra pessoa. Você não tem amor, você não está sendo fiel, você não tem chamada e você está atrapalhando, criando vidas espirituais que vão ficar vegetando, porque você não ensina. Tem que ter chamado, tem que ter amor, tem que ter vocação, tem que ter dedicação. Irmãos, você não ensina qualquer coisa, você está ensinando a palavra do Deus Criador dos céus e da terra. Professor, escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. E vou embasar na Bíblia para você, não pensar que é heresia. Quando a Bíblia é aberta, quando você vai ensinar qualquer assunto da Bíblia, que você fundamenta na Bíblia, que você faz a exposição com fundamentação na Bíblia, aquele ensino gera vida. Repita comigo que a palavra de Deus, explicada corretamente, gera vida. Quantos entenderam? Agora escuta aqui, te segura aí no banco. Essa mesma palavra, quando ela é usada de forma errada, em vez de gerar vida, ela gera morte. E você é professor de vida ou de morte? Pastor, se eu pegar a Bíblia e ensinar errado, ela gera morte? Gera, porque vai distanciar a pessoa de Deus. Quando o diabo foi tentar Eva, ele usou o quê? Ele usou o argumento da própria, mas de forma distor, e Eva acreditou. Qual foi o resultado? Queda. Quando o diabo foi tentar Jesus, o diabo usou o quê de novo? A Bíblia, de forma distor, mas Jesus caiu, porque Jesus tinha a palavra. E aí você não sabe quem está diante de você, se tem a palavra ou não, porque se não tiver a palavra, ele vai gerar morte espiritual na vida dele, vai levar ele para mais distante de Deus. Eu estou te dizendo isso, para você ter noção do tamanho da tua responsabilidade. Se você é um professor sem compromisso, sem chamada, você está gerando morte espiritual, porque você não tem amor, você não ensina de verdade, você não se dedica. Irmãos, na igreja não tem profissionais. Repita comigo, na igreja não tem profissionais. Secularmente você pode ir lá enrolar, pode, chega lá, inventa que ensina. E o pior é que tem professor na igreja com essa mentalidade. Não, chega lá na EBD, eu vou só ler a revista e pronto, que se vire para lá. Irmão, primeira coisa, você pode vir agora se converter em nome de Jesus, se reconciliar, porque não é papel de homem e mulher de Deus. Não, ensinar a palavra tem que ter chamada, tem que reconhecer o chamado, servir com fidelidade, tem que preservar e continuar firme e continuar avançando em nome de Jesus. Amém? Tem que ter chamada. A outra coisa é dependência do Espírito Santo. E olha só, uma vez, irmãos, eu fui fazer uma prova de matemática, eu era novo convertido, eu não estudei nada, pastor Manuel, nada, mas muito crente, nessa não estava de social como estava hoje, né, curvei na carteira lá a cabeça, soberano, altíssimo Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, eu vou fazer essa prova, papai, e aí o Senhor vai me ajudar. Irmão, adivinha qual foi minha nota? Adivinha é pecado, mas chuta aí qual foi a minha nota. 0. A professora podia botar assim na frente assim, burro. Ela não botou porque não quis, mas foi 0. Aí eu fui questionar, mas eu não sou crente, mas eu não orei, mas eu não estudei. É tipo aquele irmão que está com a habilitação vencida, está com o documento do carro irregular, aí vê uma blitz, aí fica, Senhor, permita que ele não me pare, aí quando o cara para, está todo errado, ele quer dar uma gorjeta, ainda quer testemunhar na igreja. Irmão, Deus não trabalha com fraude, Deus não trabalha dessa forma, Deus trabalha com a palavra, por meio da palavra, aonde ele é glorificado. Entendeu? Então é basicamente isso, é dependência do Espírito. Aí tem um monte de crente, eu não vou me preparar não, porque na hora que eu abrir a boca, o Espírito Santo vai falar através de mim. Vai não. Pode ser qualquer coisa, menos o Espírito Santo e eu te provo, porque a Bíblia diz, Jesus disse, ele vos fará o que, irmãos? Ele vos fará lembrar. E ele vai lembrar o que você não estudou? Não.
Ele vai lembrar o que você não pesquisou? Não. Ele vai lembrar o que você não cavou? Não. Então, se você não se preparou, você vai enrolar na sala de aula. E para com isso, porque isso não é papel de crente, e muito menos professor de EBD. Você precisa levar uma palavra da parte de Deus. Isso aí é dependência do Espírito Santo de Deus. Você se prepara? Sim. Coloca na mão do Espírito Santo, e lá ele fará obra para a glória de Deus. Ele vai até te auxiliar, quando tiver aquele aluno ruim lá, querendo te envergonhar. Aí o Espírito Santo, não, isso aí está desviado, cuidado com ele, entra por aqui. Acontece, entendeu? Agora, quando você não tem independência, aí quer brigar no murro. Repete de novo, que eu te tiro a sala de aula. Aí começa o desentendimento. Então não pode ser assim. Vamos para o próximo aqui, para a gente encerrar. Então olha lá, planejamento, com cuidado, utilizar os métodos variados. Planejamento eu já falei, você precisa ter uma organização na sua aula. Irmãos, preste atenção. Os professores de novo, levanta a mão aí. Ó, fique de mão levantada. Se eu fosse continuar aqui dizendo assim, baixa a mão, só quem não faz isso, ia terminar sem nenhum com a mão levantada. Eu vou te dizer porque a pesquisa que eu fiz é assim. Você acredita? Se tiver aqui, não fica vermelho não, não fica não. Você acredita em professor da EBD, que diz que vai se preparar para a lição, pastor Francisco, mas ele não leu um versículo da Bíblia, que está lá na referência. Ele não lê nenhuma, entendeu? Aí se o aluno falar assim para ele assim, professor, mas onde é que está embasado isso aí? Aí um moitinho, não, está na revista aí, referência tal. Professor, porra, explica o versículo aí. Aí você explica o versículo, mas estou explicando minha lição? Eu estou falando da lição? Estou explicando a lição. Sim, mas a lição é fundamentada na... Ele não lê uma referência que está lá, irmão. Não lê uma referência. Se você vai ensinar a revista da EBD, presta atenção. Se você vai ensinar a revista da lição e não usa uma referência bíblica, não usa um texto bíblico, você filosofou. Filosofou, você não ensinou a Bíblia, porque tem que estar fundamentado na Bíblia. Então está tudinho ali, as referências, tudinho. Estou usando alguns textos aqui como exemplo para você, porque senão não vai. E tem professor que não lê, então isso faz parte da organização, da estrutura da sua aula, quais pontos eu vou abordar, quais eu não vou abordar, quais são interessantes, quais não são interessantes. Aí você, como ser humano, isso é interessante, mas às vezes não é interessante para o aluno, só que o aluno leu a lição e tem um ponto interessante. Então você pode começar a tua aula dizendo, alunos, meus irmãos, quem leu a lição aqui? Alguns vão levantar a mão. Dentro da tua leitura, qual foi o ponto que você achou interessante que eu quero te explicar? Aí você trabalha, já é um método, já é um recurso. O aluno vai se sentir valorizado. Nossa, o professor vai tirar a minha dúvida. Eu achei interessante isso aqui. Aí você, onde é que está? Está nesse ponto. Vamos para a Bíblia, vamos, é o que a Bíblia diz. Entendeu? Eles olham, rapaz, a aula de hoje foi top. Foi boa. E precisa fazer isso aí é planejamento. Dentro do planejamento tem a sequência, a previsão de tempo, reserve tempo para tudo, tempo para isso, tempo para aquilo, que vai dar certo. Utilizar métodos variados, exposição dialogada, certo? Quando eu falo debate, discussões, não é para um voar no pescoço do outro, não. Debate, discussões é trocar ideias, entendimentos, pensamentos, entendeu? Não é para provar que você sabe mais e o outro sabe menos, não. Você pode aprender com a argumentação do outro, e você pode melhorar a tua argumentação. Então isso é trocar informações. Então peça para os alunos dialogarem entre eles ali, para eles conversarem. Ei, tu achou esse ponto interessante? Foi. Você achou esse? Foi. Pois vamos trocar ideia aí, para ver como é que fica. 10 minutos para isso aqui. E aí vai interagindo, então isso faz parte. Outra coisa, estudo em grupo. Pastor, mas não dá tempo. Dá tempo sim. Que eu dei aula online um dia desse, botei trabalho em grupo, não foi? Botei lá, fiquei com a cara de bestal o tempo todo olhando, mas fiquei, dá tempo sim. Se online dá, imagine presencial. Vamos dividir aqui em grupo, é 10 minutos para fazer essa atividade aqui, vai dar certo. Outra coisa, é dramatizações e dinâmicas, entendeu? Sempre vai ter esse tipo de pessoas que são envolvidas, e aqui eu te faço um pedido de alerta, preste atenção. Eu fiz uma mentoria para professores da EBD,
E muitos professores me deram esse retorno. Por quê? Porque 99% dos professores não sabem o perfil de aprendizado do seu aluno. Repita comigo: 99% dos professores não sabem o perfil de aprendizado dos seus alunos. E é fácil, preste atenção. Tem aluno que é visual. Se você caminha, ele vai para casa com dor no pescoço, porque ele te acompanhou o tempo todo te olhando. Ele é visual. Ele só aprende se você estiver mostrando, gesticulando, usando um mapa mental, usando data show, usando cartolina. Aí ele vai aprender. É o visual. Mas tem aquele que é auditivo. Ele não está nem para ti, ó. Ele está olhando para ti e você pensa que ele está vendo do outro lado. Mas ele está aprendendo tudo, ele está captando tudo, porque ele é auditivo. Ele não precisa estar te olhando, ele não precisa estar filtrando o olho em você, porque ele aprende ouvindo. E esse tipo de aluno é uma ameaça para o professor. Por quê? Porque o professor, olha para mim, olha para mim, olha para mim. E sabe quando eu não quero te olhar não, tu é feio demais, moço, pelo amor de Deus. Ele está aprendendo, porque ele é auditivo. Entendeu? Ele é auditivo. E o visual não, se você se mexe, ele está lá. Ó. É visual, ele vai aprender assim. E tem um sinestésico, que você precisa chegar lá. E aí, está aprendendo? Ah, agora eu aprendi. Tocou em mim, eu aprendo. Entendeu? Então, existe esse tipo de aprendizado. E o professor precisa saber disso, para ele usar diversos recursos para abranger todos os alunos. Irmãos, dentro da sala de aula da EBD, o melhor é o auditivo. Porque auditivo você não usa recurso, você apenas fala e ele está aprendendo. Agora o visual não, rapaz, essa aula é chata, porque ele fica só falando, só andando, só falando, não mostra nada, não mostra nada. O visual ele quer ver alguma coisa, entendeu? Porque o visual ele aprende criando uma imagem na sua mente. O visual ele cria a cena na sua mente. E se você não transmite de forma clara, ele não gera essa imagem, ele não aprende. Então tudo isso é importante dentro da sala de aula e entra ali na utilização de métodos variados para você desenvolver em nome de Jesus. Quantos entenderam? Amém? Então fique de pé, eu vou fazer apenas uma oração e devolver aqui o microfone. Irmão, essa apresentação está disponível, ela continua, o irmão aí não vende não, viu? Não é para vender não, tu pode tocar no mundo aí. Uma vez eu lá, o cara queria pegar a apresentação para estar vendendo, era Gel. Ele queria vender. Aí tu não vende não, tu pode tocar no mundo aí, em nome de Jesus. Pai, somos gratos ao Senhor por essa oportunidade, pela Tua palavra, por esse momento, por esse congresso, pelos professores que estão aqui. Pai eterno, em nome de Jesus, que Teu Espírito nos ajude a lembrar de tudo que foi compartilhado aqui durante esse congresso, através dos demais ministrantes, que esses professores voltem para a sua sala de aulas mais seguros, capacitados, prontos, e que coloquem em prática tudo que foi aprendido, e assim os seus alunos serão abençoados, irão continuar crescendo em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, para a glória do Teu nome, amém. Você pode sentar. A paz do Senhor aos irmãos. Nós vamos fazer entrega de uma singela menção de gratidão ao pastor Fábio Pereira. É um jovem pastor, professor, exímio professor. Chega até aqui, pastor. Estamos gratos a Deus por sua vida. Leia aqui, Francisco. Quero agradecer ao pastor. Digam obrigado, Senhor Deus, pela vida do teu ungido. Pastor, não é um elogio, é uma realidade. Parabéns. Eu sempre fui um admirador seu. Sua dedicação, seriedade com a palavra de Deus, e sempre está conosco aqui. E eu tive o privilégio dele se congregar aqui na Vila Alecrim. Não sei porque que eu deixei ele escapar. Cada coisa. Leia aí a placa de menção. 8º Congresso da Escola Bíblica Dominical, Assembleia de Deus, Departamento de Educação, DEADIC. A Assembleia de Deus em Caxias, Maranhão, liderada pelo pastor Caetano Jorge Soares,
Confere esta placa ao pastor Fábio Pereira da Silva, como demonstração de agradecimento a Deus pela sua vida, família, ministério e especial participação no 8º Congresso da Escola Bíblica Dominical, promovido pelo DEADIC, realizado no período de 9 a 12 de fevereiro de 2024. Caxias, Maranhão, fevereiro de 2024. Faça a entrega a ele. Dê a calorosa salva de palmas. Tira a fotografia aí, ó.